diferença da massa da empada para a massa da quiche? A diferença é que a massa da empada, ela é quebradiça e a massa da quiche, ela é crocante. E aparentemente, a empada, ela tem tampa e a quiche, ela não tem. Tá, Edva, mas você já fez empada no canal que você não colocou tampa. Verdade. Abafa o caso. Assista o vídeo que eu vou lhe explicar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita, uma quiche com um recheio delicioso, peito de peru com queijo e um toque especial de tomate seco. Tenho certeza que vocês vão amar. A massa da quiche, ela é simples, poucos ingredientes, apenas margarina, farinha, água e sal. Quais são os ingredientes da minha receita? Eu vou precisar de 600 gramas de margarina com 80% de lipídios e a margarina, ela tem que estar gelada. 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, um pouco de água, e eu não vou falar a quantidade agora e vocês vão entender o porquê. Essa água, ela está gelada. E o sal eu substituo por 25 gramas de queijo parmesão. Adicione a farinha de trigo toda de uma só vez. Eu começo misturando com o garfo. Por quê? Porque como essa margarina, ela está gelada, e se eu começar a misturar aqui com as minhas mãos, a margarina, ela vai começar a derreter. E observe como eu estou misturando, assim, olha. E qual o ponto, Edva? Como é que eu vou saber aqui que ela já deu o ponto aqui para eu colocar os demais ingredientes? Quando você perceber que ela está com essa aparência, uma aparência de uma farofa úmida, aí você já pode colocar a água. E para que você tenha noção de que já deu ponto, aí você vai ter que colocar a mão na massa. Não tem outro jeito, não. Eu vou colocar aqui um pouco de água. Em média aqui, 20 ml, sabe? E o segredo é misturar assim, como se fosse um gancho. Não misture assim, olhe, em formato de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa. Ela já deu ponto. Como, Edva, você sabe que ela já deu ponto? Aperte e quebre. Tá vendo? Olha, aperta e quebra. Não tem glúten desenvolvido aqui. Agora eu vou colocar o queijo parmesão. Esse ingrediente aqui, ele é um ingrediente secreto e não conta pra ninguém, não. Tô brincando, pessoal. Isso daqui é alho poró desidratado. Gente, alho poró desidratado na massa da quiche dá uma explosão assim de sabor que vocês vão se surpreender. Façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Vocês vão amar o resultado. Você percebeu que uniu? Observe que ela já vai unindo, tá vendo? Gente, não vai nem 2 minutos, tá? Pronto, feito isso, olha só, pessoal, que massa linda. Agora eu vou colocar essa massa para descansar na geladeira por 15 minutos. Por que, Edva, você vai colocar na geladeira? Como trabalhamos com essa massa, o que aconteceu aqui? A margarina, ela derreteu um pouco. E esse é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. A nossa massa, ela já descansou. Olha a qualidade. Perfeita, né? A forma que eu vou usar é uma forma crespa. O tamanho dela é de 29 centímetros aqui o aro e a profundidade é de 3,5. Você também pode usar as forminhas menores para festas. O tamanho dela aqui, o aro, é de 3,5 centímetros. É uma forminha crespa para quiche. Para essa forma aqui, o peso que eu vou usar, olhe, 700 gramas. Eu vou usar toda? Não, mas é só para que você tenha noção aí de abrir a massa em uma forma desse tamanho. Se você já tem experiência, você vai enrolar a massa no rolo e colocar aqui dentro da forma. Mas como eu não quero que você erre aí, eu vou lhe ensinar da forma mais prática para você que está começando. Pegue uma porção da massa e coloque no plástico. Abra um pouco assim a massa. Na verdade, não é um saco plástico não, tá, pessoal? São 2 sacos. Um por baixo
o outro por cima. Quando você perceber que a massa já está mais assim nivelada, o segredo é você abrir do meio para fora, do meio para fora. Sempre assim, tá? E se você se concentra apenas aqui, olha, só de um lado, ela vai ficar mais fina e o outro lado vai ficar mais grosso. Então, você fazendo isso, aí você consegue nivelar a massa. Combinado? E agora, você vai fazer o seguinte. Tire o primeiro plástico e para você saber que o tamanho que você abriu vai caber na forma, principalmente aqui, olha, na lateral, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso. Você vai colocar a forma em cima da massa. Essa lateral aqui, você tem que imaginar que toda essa massa aqui, essa borda aqui, vai ficar aqui. Tá vendo? Então eu percebo que dá, ainda sobra. Você vai colocar a sua mão por baixo do plástico, assim, a forma perto. E você vai fazer isso. Continue com o plástico e termine de ajeitar assim. E o plástico, ele me serve aqui de guia. E agora você pode tirar o plástico e você vai acertar a borda. O rendimento da massa, uma forma de 29 centímetros, 25 unidades das forminhas com 4,5 centímetros e uma forma quadrada. O tamanho dessa forma aqui, cada lado aqui é de 15 centímetros. Ediva, posso fazer a metade da massa? Pode, fique livre. Gente, olha só, se você for assar a quiche em formas maiores, sabe o que é que vai acontecer? Ele levanta aqui quando está ali assando, porque cria bolhas de ar embaixo, sabe? Então não tem por onde sair o ar. O que ele faz? Racha a massa. Então, para evitar isso, você vai colocar o feijão por cima. Aí aqui, olha, o feijão, ele pesa, sabe? Aí você vai levar para assar desse jeito aqui. Vou fazer isso também com essa daqui maior, com a quadrada. Essas daqui eu não preciso fazer isso. Eu vou deixar lá por uns 10 minutos, ela não vai ficar completamente assada. E por que eu tenho que fazer isso antes? Sabe por quê? Porque é isso que vai dar a crocância. Ela está firme. E agora eu vou tirar o feijão aqui para colocar o recheio. Para o recheio, eu vou precisar de 6 ovos, 300 ml de leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, e 3 caixas de creme de leite. Anota aí no seu caderninho. Esse creme é a base. Mas o recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. De bacalhau, de camarão, de presunto, de bacon, de calabresa, de frango com bacon. O recheio que eu escolhi, 300 gramas de queijo mussarela e 300 gramas de peito de peru defumado. Lembra que eu falei no início do vídeo que a empada é feita com tampinha? Gente, mas tem empadas que não dá para colocar a tampinha. A massa da empada está aqui, aquela massa quebradiça, e o recheio é de queijo. Eu fiz um creme de ovos com queijo e coloquei dentro e levei para assar. Aí, como esse creme de queijo, ele é líquido, imagine se eu fosse pegar a tampinha para poder tampar. Sabe o que iria acontecer? O líquido aqui, o creminho, ele ferve e a tampa levanta. Então, eu preferi fazer a minha receita pessoal de empada de queijo sem tampa. Eu quero que você assista esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Entendeu por que eu faço a minha empada de queijo sem tampa? Eu recebi, muitas pessoas me perguntaram, Ediva, então é quiche? Não, não é quiche. É uma empada
de queijo. Faça uma caminha de queijo. Não precisa muito não, tá, pessoal? Agora coloque o peito de peru, também forrando aqui o fundo. Gente, peito de peru é tão bom. Esse é defumado? Esse é defumado. Não processe até virar uma pasta. Você tem que deixar desse jeito aqui, igual uma farofinha, sabe? Agora eu vou adicionar o nosso creme de ovos aqui na quiche. Eu vou colocar 2 ingredientes aqui, mas vou colocar apenas nesses maiores. E é opcional. Eu amo tomate seco e o outro ingrediente é um ingrediente que divide opiniões. Ele é o queijo gorgonzola. Ou você ama ou você odeia. Eu amo, pessoal. Fala aqui para mim nos comentários. E escreva aí no seu caderninho. Não tente tirar da forma agora e não tente cortar. Deixe esfriar um pouco, porque ela ainda está terminando o processo de cozimento dela. E você deixando ela esfriar, ela fica mais firme e você consegue fazer um corte mais preciso. E a decoração você pode fazer qualquer uma aí de sua preferência. Anota essa dica aí no seu caderninho. Se você assar a quiche em uma forma que o fundo não seja falso, como essa daqui, sabe o que é que vai acontecer? Vai grudar um pouco. Por isso que o indicado é você usar uma forma de fundo falso, como essa daqui, porque você só empurra e ela sai. Olha só essas. Solta fácil, tá vendo? Olha. Mas essa daqui, por experiência própria, ela não solta fácil. Mo! Oi. Faz favor. Olha só, amor, para aqui. O que aconteceu? Grudou. Eu não fiz na forma de fundo removível. E eu mostrei assim mesmo. O importante é ser sincera. Muito bem. Vou beber aqui um pouco de água, viu? Gente, eu tenho a obrigação de ser muito, mas muito sincera com vocês. Gente, não é a primeira vez que eu mostro essas coisas aqui no canal. Eu vou deixar até o link de 2 vídeos que eu fiz isso para você ver que acontece erros. Sabe que você pode aprender com o erro dos outros? Se você não fizer no fundo falso, vai dar errado. Não desinforma. Por quê? Porque a quiche, ela tem o recheio dela é líquido. Então, o que é que acontece? Vaza e cola, sabe? A massa, ela vai colar. Fundo falso, a quiche solta perfeitamente. Ah, Edva, você não tem vergonha de falar isso? Não, você... Não tenho não. Não tenho não, porque eu não quero que isso aconteça com você. Olha, soltou bonitinho, né? Com fundo falso. Isso que eu tô falando para você tira a minha autoridade? Não, tira o mérito da receita? Não. Até porque eu não sei fazer? Não, não é isso. O que eu errei aqui? Que eu botei em uma forma que o fundo não foi removível. Então foi isso. E agora eu vou pedir para que você se inscreva no canal e me dê essa moral. Olha o quanto eu estou sendo sincera com você. E agora vamos experimentar, porque olha só, ela tá aqui perfeita. Gente, sabe aquele tipo de receita que você come e você diz assim, gente, tem alguma coisa diferente aqui, eu nunca comi uma quiche com um sabor tão maravilhoso. Sabe por quê? Essa massa aqui com um toque especial do alho poró, uma explosão de sabor. Gente do céu, vocês precisam fazer uma combinação perfeita. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!